toda adoração, toda exaltação e toda adoração seja a Deus externado por tudo que Ele é, pela sua justiça, pelo seu poder, pela sua magnificência. A Deus, minha expressão de honra, de adoração, porque dele, por ele, para ele, é somente dele, são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes por Jesus estar aqui? Meus irmãos, eu quero a Deus tributar minha gratidão pelo 5º ano estar retornando a esta cidade. Há 5 anos eu ministro aqui na igreja Nova Esperança, que Deus tem aberto portas grandiosas. Depois que estive aqui nesta igreja, Deus tem me levado a estados e cidades dentro do Brasil. Eu louvo a Deus pelo propósito de sempre ter comigo a honra de rever os irmãos. Deste modo, quero ser grato a Deus, a ausência do cantor Claudiano, que é um grande amigo, e foi o intermediário para que eu conhecesse hoje aquele que para mim é um pai, e é a esta família que se tornou minha família. Digo isso literalmente, pastor Merivan, pastora Cláudia, seus filhos Gideon, Marta, a Juan Vanessa que está ali, pessoas a quem tem um carinho muito grande, um respeito estimado, a minha admiração. Pastor Merivan tem sido um grande homem de Deus, um canal de Deus para abençoar a minha vida. Sempre me dá a oportunidade de rever os irmãos. E isso para mim é agradável. É um grande pai, tem incentivado muito o meu ministério. Vim aqui na região do extremo sul, não passar aqui em Jiguié, para mim, cortar meu coração em fatias e em pedaços. Quis Deus que eu retornasse à minha casa. Digo isso porque sinto minha vontade nessa igreja em rever o meu pastor e meu amigo, e que Deus abençoe esse ministério nessa igreja e prospere o caminho do vosso pastor. Meus irmãos, estamos aqui na região sul pregando por alguns dias, e quis Deus que nós estivéssemos de volta para ministrar-lhe uma palavra da parte de Deus. Quem trouxe Bíblia no Evangelho escrito por Mateus no capítulo 16 e versículo de número 13. Versículos de número 13, capítulo 16 do Evangelho escrito por Mateus. Mateus, capítulo 16, e versículo de número 13 ao versículo de número 20. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 ao versículo de número 20. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Quem não encontrou, confessa que você não está familiarizado com a Bíblia. Talvez você está mais familiarizado com o Facebook, com o Twitter, com o Orkut, mas você não está familiarizado com a Bíblia. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 ao versículo 20, nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos
dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo. Diga: o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga bem forte comigo: a minha igreja. E as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Diga bem forte comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nova Esperança. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Tome o vosso assento e a Deus, ministrando todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Senhoras e senhores, servos e servas do Senhor Deus, adoradores da Santíssima, Infalível e Imensurável Trindade, adoradores do Deus Eterno, permita-me dizer-lhe com toda a veracidade aquilo que Deus me impulsionou a ser-lhe pregado do coração de Deus para esta igreja. Quero falar nesta noite sobre 3 características de uma igreja invencível. Eu quero falar sobre 3 características de uma igreja invencível. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: eu faço parte. Diga para ele: você também faz da igreja invencível. Diga para ele: meu time é o time que nunca perde. Diga isso: meu time sempre ganha. Agora junta com ele e diga: dá para dar glória para Jesus de Nazaré. Quando eu faço uso da expressão invencibilidade, eu aplico o termo etimológico que, oriundo de expressões significativas, me traz à memória que invencibilidade é tudo aquilo que se não vence, é tudo aquilo que não perde, é tudo aquilo que sempre ganha. Ser invencível para um time é motivo de colocá-lo ao topo de um campeonato. Quando um time se torna um time invencível, ele se torna um time a ser batido, um time a ser taxado de responsabilidade do adversário e estratégias para poder vencer-lhe, para tirar dele a dignidade de invencibilidade. Olhe para cá, por favor. Todos os times invencíveis da história, eles foram times que ora
jogaram contra a politicagem, ora jogaram demonstrando as suas classes e categorias diretas para poder se tornar invencíveis. A verdade é que eu procuro também na história algum time que seja invencível ou imbatível e eu não consigo encontrar. Se você for olhar a campanhas de time brasileiro no Brasil e no mundo, você chegaria à conclusão comigo que não existe time invencível. Nem o grande Barcelona, que é vindo direto da Espanha, de Barcelona como uma das maiores características de futebol que o mundo pode ver, ele é um time invencível, mas de fato se tornou um time a ser batido pela sua classe, pela sua categoria, pela sua estratégia de jogo. Isto é uma realidade. Invencibilidade trata-se daquele que nunca perde, daquele que nunca entrega os pontos, ou daquilo que não se deixa vencer facilmente. Invencibilidade é sempre sair com um troféu de campeão. Invencibilidade é sempre sair com um troféu de vitória, com um título de vitorioso. O que eu entendo com isso é que eu estou debaixo de um livro dotado de conceitos e princípios de invencibilidade e de vencibilidades na Bíblia. Parece que eu vejo e entendo, quando eu falo de uma igreja, é preciso eu trazer-lhe a recordação dos senhores e das senhoras que me ouvem nesta noite, que a Bíblia, pela primeira vez, ela fará menção do termo igreja. Pela primeira vez aparece na Bíblia Sagrada a palavra igreja. Pela primeira vez aparecerá na Bíblia Sagrada a palavra igreja no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 16, e no versículo de número 18. Pela primeira vez que se aparece esta palavra, o nome igreja é oriundo de um termo grego por nome eclésia. O termo eclésia é formado por dois radicais gregos. O primeiro radical grego é eká, que significa chamados para fora de, e também eclésia, que significa os chamados. O termo eclésia dá a atenção da assembleia, dos chamados para fora. Sim, dos chamados para fora do mundo. É bem verdade que a igreja, ela é uma entidade dotada de uma religiosidade, uma crença, aonde aglomera quantidades de pessoas dotadas de suas qualidades e capacidades para relatar o fundamento e os princípios da nossa base de fé, sendo a nossa fé fundamentada em Cristo. É bem verdade que a igreja, ela passou por três grandes fases. A primeira fase da igreja foi a fase de fundação. A segunda grande fase da igreja foi a fase de perseguição. Eu me lembro quando lia um módulo teológico, dentro dos meus conceitos e princípios acadêmicos, eu tentava entender alguma coisa e eu me questionava que quando há perseguição, há uma degradação no meio de uma sociedade. E eu entendo que quando há perseguição, pelo conceito bíblico e extrabíblico, sempre haverá uma expansão. Todos os sistemas, sejam políticos, sejam religiosos, sejam ministeriais, eles tiveram uma expansão quando houve uma perseguição. A terceira fase que a igreja enfrentou foi a fase de expansão. Com a perseguição, a igreja expandiu.